Uma vez dentro do Server Manager, o que nós podemos fazer? Aqui é uma console única, onde ele vai consolidar todas as ferramentas de administração e também de serviços que estão instalados no meu servidor. Então, através dessa ferramenta, eu posso verificar, posso marcar aqui, vou fazer uma opção. Eu não quero mais que ele me mostre toda vez que eu fizer logon na máquina. Se quiser, você pode deixar desmarcado. Bom, o que eu posso fazer aqui nessa tela? Nessa tela inicial eu posso definir algumas configurações de segurança. Por exemplo, o meu Firewall está ativado, meu Windows Update está habilitado para baixar automaticamente as atualizações e assim por diante. Eu posso, através dessa ferramenta, fazer essa configuração. Tá ok? A ideia é facilitar para o administrador tudo que ele pode fazer de configuração. Outro ponto bem interessante aqui é a configuração do IESC, que é o Enhanced Security Configuration. Normalmente, essa configuração ela restringe mesmo para o administrador. Mesmo ele abrindo o Internet Explorer dentro do servidor, ele não consegue navegar alguns sites devido a algumas restrições de segurança que ajudam a fortalecer o servidor. Você pode desabilitar elas clicando aqui nessa tela e desabilitando para os administradores ou não, assim como você pode fazer para os usuários. Tá ok? Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou adicionar agora os serviços da minha máquina. Então, vamos lá. Eu vou adicionar as roles. Eu posso adicionar clicando aqui ou simplesmente clicando aqui em papéis ou roles e clicando em adicionar uma role. Reparem que por enquanto não tem nenhuma instalada. Então eu posso clicar aqui, Next, e aqui eu escolho qual que é a função que a máquina vai executar ou não. Vou cancelar aqui e vou mostrar para vocês também uma outra ferramenta que é o Features. Através do Features você pode adicionar também alguns recursos. Qual que é a ideia do Features? O Feature, ou recurso, fornece nada mais nada menos que o suporte às roles. Então aqui você vai ter ferramentas que dão suporte para roles. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho uma série de informações. Por exemplo, eu quero habilitar na máquina, por exemplo, o Remote Assistant, a assistência remota. Eu posso clicar aqui e marcar. Eu quero as ferramentas administrativas remotas. Eu posso selecionar aqui e marcar as ferramentas. Repare que quando eu marquei essa tela aqui, ele ia aparecer uma outra tela informando, olha, para que essas ferramentas funcionem, você vai precisar ainda instalar alguns outros componentes. E ele só vai instalar os componentes mínimos necessários para poder ativar essa função. Eu não vou pegar isso aqui agora, tá ok? Vamos supor que, por exemplo, você queira o Telnet Client. Eu posso marcar aqui e eu tenho já o cliente para Telnet. Vamos supor que eu queira também PowerShell. Eu vou marcar aqui o PowerShell e assim por diante. Então, através dessa ferramenta, você pode selecionar ou não os componentes. Uma vez selecionados os componentes, basta clicar em Next que ele dá prosseguimento à instalação. Então, eu farei o seguinte. Vou marcar isso aqui. Vou marcar também o meu serviço de backup. Tá? Tanto por linha de comando quanto pela interface gráfica. Eu quero ter o software de backup na máquina. Então, vamos lá. Nessa instalação, estou instalando o Server Backup, o PowerShell, que é uma linguagem de scripts para gerenciamento de servidor, o Telnet Client, é o cliente Telnet, e estou marcando a assistência remota. Clico em Next, aqui ele me dá um resumo do que ele vai instalar na máquina e mando clicar em Instalar. Um detalhe interessante é que quando eu clico em Instalar, tanto para Roles quanto para Features, vocês vão reparar que ele não vai pedir em nenhum momento o DVD do Windows Server 2008. Isso tudo por quê? Porque durante a instalação do servidor, ele copia todos os seus componentes, todo o conteúdo do DVD, para o disco local da máquina. Então, a partir desse momento, qualquer componente que eu for selecionar durante a instalação no servidor, ele puxa direto do disco e instala na máquina. Então, essa foi uma forma bem simples. Isso evita com que você tenha sempre que ter o disco o DVD do seu servidor em mãos para instalar qualquer componente. Não é necessário. Então, reparem que já está fazendo a instalação e aqui vai dar prosseguimento ao meu setup. Um detalhe, uma dica muito importante é, inicialmente eu estou configurando apenas os recursos mínimos. A seguir, nós vamos configurar no próximo módulo a parte de Active Directory, vamos configurar o serviço de arquivos, de impressoras e assim por diante. Vocês vão perceber que é um serviço bem simples e fácil de ser configurado agora no 2008. Um outro detalhe bem interessante, enquanto ele está instalando, é que todo esse procedimento que eu estou fazendo por interface gráfica também pode ser feito por linha de comando. Olha só, ele acabou aqui, vou clicar em fechar e pronto. Agora no resumo das minhas features, ele já aparece essas ferramentas que já estão instaladas. Eu posso removê-las clicando aqui ou, vou cancelar, posso adicionar mais features clicando aqui. Vamos cancelar aqui.
Vou clicar então agora, se eu olhar essa ferramenta aqui, o que mais tem no Server Manager? Eu tenho um acesso a uma outra console que é a parte de Storage. Através daqui eu consigo gerenciar em Disk Management todos os meus discos que eu tenho no meu servidor. Então aqui eu estou enxergando os discos que eu tenho, os CD-ROMs e assim por diante. Se eu clicar aqui em Configuration, ele vai mostrar mais alguns outros detalhes. Por exemplo, quais são os serviços que eu tenho executando no meu servidor, o status deles e assim por diante. Eu posso verificar também a parte de configuração avançada do Firewall. Ele já está ativo, já está configurado por padrão. Eu posso configurar o meu agendador de tarefas, o meu Task Scheduler. Posso configurar também, verificar como está o meu WMI. WMI é uma camada de gerenciamento para serviços. É uma interface que permite com que eu tenha scripts e outras ferramentas gerenciando o meu servidor. Em usuários locais e grupos locais, eu consigo ver todas as contas locais que eu tenho aqui na máquina, assim como os grupos. Em diagnósticos, eu consigo verificar o que? Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar todo o Event Viewer do meu servidor, consigo ver alguns outros detalhes bem interessantes na máquina. Se eu clicar aqui também em Windows Logs, eu consigo verificar meu log de setup, o que aconteceu na máquina, meu log de sistema e assim por diante. Eu posso verificar também outras ferramentas que eu vou estar mostrando mais para frente. E a última é o Device Manager. Quando eu seleciono essa ferramenta aqui, eu vejo todos os dispositivos da minha máquina. Vejo os discos que eu tenho, a configuração da placa de vídeo, de placa de rede e assim por diante. Então nessa parte você aprendeu a adicionar e remover alguns componentes pelo Server Manager.